Mateus 4. Mateus capítulo 4. A tentação de Jesus. Mateus capítulo 4. Glória a Deus. O pastor está mancando um pouquinho hoje. E é o futebol. Rapaz, que desastre. Futebol foi esse, gente. E o pastor deu uma carreira danada e foi buscar a bola lá. Na hora que ele está chegando na bola, me jogou na parede e bateu o joelho na minha coxa. Ih, rapaz. E aí o pastor. Mas vamos na fé, glória a Deus, gente. Graças a Deus. Acharam aí? Ora assim, meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Revela a sua palavra ao meu coração. Me dê sabedoria e discernimento para entender e compreender a sua palavra em nome de Jesus. Graças a Deus, gente. Mateus capítulo 4. A tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Em seguida, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve o que, gente? Teve, vocês estão acompanhando, pastor? Capítulo 4, versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Aonde, gente, que está escrito? Na Bíblia, na palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Diga glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Quando Jesus foi batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo. Quando a Bíblia
falar Espírito com letra maiúscula, é o Espírito de Deus. Quando a letra E começar maiúscula, é o Espírito de Deus. Quando a letra E for minúscula, é o Espírito nosso, é o Espírito do homem. Glória a Deus. Quem levou Jesus para o deserto? Foi o Espírito de Deus. O Espírito Santo levou Jesus. E o Espírito Santo não levou Jesus para o deserto para fazer banquete, para passear. O Espírito Santo não levou Jesus para o deserto para participar de um casamento, de uma festa. E a Bíblia é bem clara. Olha que Deus diz: o Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia é bem clara. O Espírito Santo levou Jesus para a tentação no deserto. Quando passamos por tentações, é os momentos que Deus prova a gente. E o deserto, você encontra padaria no deserto? Você encontra açúcar? Você encontra casas, castelos? Só encontraria tempestade de vento. E foi lá, no deserto, que foi a escola para Jesus crescer, para Jesus evoluir espiritualmente. Deus está mandando dizer para alguém: o momento do deserto que você está passando não é para você morrer. Quando o deserto vem na sua vida, é o momento de você crescer espiritualmente, de você vencer, de você evoluir espiritualmente. Por que Deus permite deserto? Porque se for tudo bonança, as pessoas esquecem fácil de Deus, não é? Se for tudo mar de rosas, se for tudo beleza, ninguém está nem, tanto quem está aqui quanto quem está lá. E muitos que estão aqui, todos que estão aqui, é porque vieram de lá. E aí Deus permitiu um deserto sobre a vida deles. E talvez o deserto deles, cada um tem o seu deserto. Cada um tem o que, gente? O seu? Às vezes o seu deserto está sendo perda. Tem pessoas que o deserto dela não é perda, mas o deserto dela é uma doença, é uma enfermidade. O deserto dela é a tristeza, a angústia. O deserto dela é a solidão. Todo mundo tem o seu deserto. Até Jesus, sendo Filho do Altíssimo, Criador do paraíso e da terra, teve o seu deserto na terra. Se até Jesus teve o seu deserto, imagine eu e você. Aí ele passou pelo deserto. O deserto foi uma fase de crescimento espiritual. E Deus ele permite deserto sobre a raça humana para nós se aproximarmos de Deus. E não é assim que hoje, para a pessoa se apegar mais com Deus, ela tem que passar por uma dor, por uma perda, ela tem que passar por uma luta tão grande para ela reconhecer a Deus e se firmar com Deus. Não é, gente? Porque se Deus deixar tudo na bonança, ela cruza os braços e dá as costas para Deus. Então o deserto é um momento que Deus vai permitir na nossa caminhada cristã, ou evangélica, para a gente se aproximar do Espírito Santo, da presença de Deus. E quanto mais você se aproximar da palavra, quanto mais você se aproximar de Jesus, mais o seu deserto vai ficando para trás. Diga glória a Deus.
E olha o que ele disse: para ser tentado pelo diabo. Ao 2: depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. Quando você está com fome, você fica forte ou fica fraco? Você fica feliz ou para baixo? Para baixo. Não é, gente? Se a pessoa tá azul de fome, tá roxa, pessoa, se aparecer um bote, você dá uma coisa, você dá. Não é? Você pega o tiro na tua frente, tu rasga ele no meio, faz um churrasco. E quando a fome aperta, imediatamente a gente fica desesperado para comer alguma coisa. Não, mãe? Você vai na geladeira, vai no fogão, vai comprar alguma coisa. O teu organismo, o seu estômago já sinaliza que você precisa se alimentar. O teu corpo precisa de nutrientes. Aí imediatamente você fica desesperado para comer logo. Então, a Bíblia diz que depois de jejuar 40 dias, 40 noites, Jesus teve fome. E quando a fome aperta mesmo, vem fraqueza, vem desânimo. Quem já ficou fraco aqui? Sem ficar muitas horas sem comer. Né? Dá, gente. Dá tontura, a pressão abaixa, fica fraco. Você fica mole, não consegue fazer as coisas com agilidade. Por quê, pastor? Porque o seu corpo está sinalizando que seu organismo precisa dos nutrientes, dos carboidratos, para você adquirir energia para continuar. Só que a Bíblia diz que quando passou 40 dias, 40 noites, Jesus sentiu a mesma fome que eu e você sente. E a fome que ele sentiu não foi do espírito, foi da carne. Porque ao do espírito, ele estava transbordando da palavra de Deus, do Espírito Santo. Mas aí ele veio ao mundo como eu e você. Ele tinha pele, ele tinha osso, ele tinha nervo, ele tinha tendões. Então ele tinha estômago, tinha fígado, tinha tudo. Então ele sentiu a mesma fome que eu e você sentimos. Fome carnal, de querer comer e se alimentar de alguma coisa. Aí, quando Jesus sentiu fome, ele ficou fraco, sem força física. Ele não teve mais força para caminhar, força para prosseguir, porque a tua carne chegou no extremo. E quando a sua carne gemeu, olha o que aconteceu. Versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Diga glória a Deus. Quando aí você está com fome, se tiver um pãozinho lá e dá para passar manteiga, né? Dá para enganar a fome, não dá, gente? Se tiver um guaraná ali, um café na hora, dá para enganar a fome, não dá, gente? E Jesus está numa situação que não tinha nem um pão de 2, 3 dias para comer. E você sabe que o pão de vários dias ele fica duro. Nem um pão duro Jesus tinha para comer naquele momento. E a Bíblia diz que depois que acabou o propósito do jejum e da oração, quem se aproximou? Satanás. Se Satanás se aproximou de Jesus, significa que ele estava longe. Eu estou à distância. A distância de mim para vocês vai dar 1,5 metro, 2 metros, por aí. Eu só vou conseguir chegar até vocês se eu se aproximar. Se eu caminhar, se eu andar, se eu sair do lugar, eu vou me aproximar.
Agora, se eu ficar parado, sem se mover, eu não vou conseguir chegar até você. Foi o que aconteceu naquele momento. Ele estava assim, ó. Jesus estava aí, Satanás aqui, distante. Enquanto ele estava ali no propósito, na fé, no jejum, na oração, Satanás estava longe. Quando ele entregou o propósito, aí que ele fez, ó, sapatinho de algodão, sem fazer barulho, sem fazer escândalo. Aí ele fez uma proposta. Ele fez o que, gente? Eu vou propor para você. Se tu és filho de Deus, colocando Jesus contra a parede, está vendo? Já viu igrejas assim? Se ele é Deus, ele vai ter que fazer. Se ele é Deus, ele vai ter que mudar. Se ele é Deus, ele vai mudar a sua vida. Se ele é Deus, ele vai mudar a tua história. Colocando Deus contra a parede. Olha Satanás colocando Deus contra a parede. Lançando dúvida. Jesus transbordando da presença de Deus. Tinha acabado de ser batizado e recebeu o Espírito Santo. E o diabo lançando dúvida. Será que você é filho de Deus? Será que Jesus é contigo? Será que o Espírito Santo é contigo? Será que Deus está contigo, Jesus? Aí ele lançou dúvida. Essa palavra sim, gente, sugere dúvida. Toda vez que você usar o sim na tua vida, ou você leu sim na palavra de Deus, sugere dúvidas. Quer ver? Você fala assim, ó. Ai, a minha filha vai casar, mas se o marido dela quiser, então se sugerir o que, gente? Uma dúvida. Você não tem certeza se ele vai querer. Quando você fala assim, você está falando será? Que é mesmo? Foi a mesma coisa que o diabo fez com Jesus. Será? Vou traduzir. Quando ele disse, se tu és filho de Deus, ele quer dizer, será que você é filho de Deus? Aí ele diz, se você é quem você diz que é, se você é o Criador, olha, rapaz, gente, ele estava falando com aquele que criou ele. Ele levava louvor para Jesus, ele organizava coral para Jesus, adorava Jesus no paraíso e tentando pegar Jesus na sua própria palavra, na Bíblia. Ele usou a Bíblia para tentar pegar Jesus. Aí ele falou, será que você é filho de Deus? Então prova aí para mim. Dá um sinal. Se você é quem você diz que é, mostra o sinal. Transforma essas pedras em pães. Jesus poderia ou não poderia, gente, transformar as pedras em pães? Ó. Sem falar nada, com o poder da onisciência, com o poder da mente, Jesus poderia só olhar para a pedra e automaticamente ela se transformar num pão. Mas por que Jesus não transformou em pão? Porque ele estaria se submetendo à voz do diabo. Ele estaria obedecendo à voz do diabo. Enquanto o diabo falava, faz. Enquanto o diabo falava, executa. Enquanto o diabo falava, desiste. O Espírito Santo falava, continua. Não faça, não obedeça, não dê ouvidos. No deserto, Jesus ouvia duas vozes. Quantas vozes, gente? A do Espírito Santo e a do diabo. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo falava, não transforme em pão, continua caminhando, continua suportando as lutas, continua suportando a fome, continua suportando o deserto. Aí o diabo, ó, transforma em pão. Aí o diabo, ó, pegou o atalho, sai por ali, sai por aqui. E ali estava tendo uma guerra espiritual. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo falava para ele continuar, para ele prosseguir, o diabo falava para ele fazer tudo o contrário. E Deus só mandou dizer, no nosso deserto
vai ter duas vozes. Até morrer, nós vamos ouvir as duas vozes, a do Espírito Santo e a do diabo. Se você não ouvir em espírito, ele vai usar alguém para te afrontar. Ele vai usar alguém para ficar buzinando no teu ouvido. Ele vai usar alguém para ficar bombardeando a tua mente. Se o Espírito Santo não falar com você em espírito, quer dizer, se ele não falar com você nitidamente, falando no teu ouvido, ele vai usar uma pessoa para falar contigo. Ele vai usar um obreiro, um membro, vai usar um pastor, um missionário, vai usar alguém para te alertar, para falar com você. Então, no meu deserto e no seu, você vai ouvir as duas vozes. Só que uma das vozes tinha a proposta e a outra tinha a promessa. A proposta vinha de Satanás, mas a promessa vinha do Espírito Santo, vinha de Deus. E Deus está falando, o livre-arbítrio é seu. Quem escolhe é eu e é você. Deus está falando, você escolhe a partir de hoje qual das vozes você vai dar ouvidos na tua vida. Você escolhe se vai dar a voz ao fofoqueiro ou vai dar a voz ao homem de Deus. Você escolhe se vai dar a voz ao perturbado, ao desviado, aquele que está querendo puxar seu tapete, aquele que está querendo tomar, ou você escolhe se vai dar ouvidos à palavra de Deus, ao Espírito Santo. E Deus está falando, a escolha é nossa. Nós escolhemos. E Jesus, ele escolheu. Enquanto o diabo oferecia propostas, Deus dava promessas para Jesus. Qual é a diferença entre a proposta e a promessa? A proposta, ela é temporária, ela acaba, mas a promessa, ela é eterna, ela é para sempre. Olha o que Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e as nações, e a tua descendência será como as estrelas dos céus, como a areia do mar. Deus fez uma promessa para Abraão, e olha as descendências de Abraão, é como as estrelas dos céus e a areia do mar. Não dá para contar. Por quê? Porque é eterno. Abraão morreu, a família de Abraão morreu, muitos descendentes de Abraão morreram, os filhos dele já morreram, mas a promessa continuou se cumprindo até hoje, 2022. Diga glória a Deus. Aí olha o que ele diz. Vai lá. 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diga glória a Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai. Toda a palavra que sai da boca de Deus viverá os homens, as pessoas. Quando Jesus disse assim, toda a palavra que sai da boca de Deus, ele quis dizer, os homens têm o pão, mas eu tenho o Espírito. Os homens têm a carne, os homens têm o pão, têm a comida, mas eu tenho a eternidade, a palavra, a vida. Por que Jesus falou que a gente não ia sobreviver só de pão? Porque ele já sabia que o homem ia necessitar da palavra de Deus, das pregações. Pode ver que tem pessoas que ela fica tão atordoada que ela só quer ouvir uma palavra. Não é, gente? Tem pessoas que chegam na casa de Deus tão atribulada, que ela só quer ouvir uma palavra. E através daquela pregação, daquela palavra, a vida dela começa a mudar. Por quê? Porque é espiritual, gente. É espiritualmente. Quando Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, Jesus está falando,
nem só de comida, nem só de bebida, nem só de fama, nem só de riquezas, nem só de bens viverão os homens, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Diga glória a Deus. E a palavra que sai da boca de Deus, ela traz cura, libertação, salvação, transformação, mudança. A palavra que vem do Espírito Santo, que vem da boca de Deus, ela traz mudança para a tua vida. Por isso Jesus disse: você quer alimentar a minha carne, Satanás, você quer alimentar a minha carne, quer alimentar o meu corpo, mas eu alimento as pessoas através do Espírito da minha palavra. O que eu e você ingerimos, o que eu e você comemos de melhor, de bom na terra, não pode alimentar o nosso espírito. O nosso espírito, a nossa alma, não se alimenta de carne, não se alimenta de picanha, não se alimenta de churrasco, não se alimenta de lasanha, de sobremesa. Nosso espírito se alimenta apenas de um alimento, da palavra de Deus. Diga glória a Deus. Por isso, quando ele disse, nem só de comida eles vão sobreviver, ele já estava falando que a gente ia ter a necessidade, a gente ia sentir fome no espírito. O nosso espírito ia sentir fome de ouvir uma palavra, uma pregação. E nós só estamos aqui hoje porque o nosso espírito sentiu essa fome, e nós só permanecemos hoje por quê? Porque quando essa fome vem, o que alimenta essa fome do espírito é a Bíblia, a palavra de Deus. Pode ver que quando você para de buscar, quando você para de buscar Deus, de ouvir as pregações, de buscar a palavra, teu espírito começa a sentir necessidades espirituais. Você não consegue mais orar, você não consegue mais jejuar, você não consegue mais ter domínio. Você não xingava, você começa a xingar. Você não falava mal dos outros, começa a falar. Você não. Então é uma necessidade, gente, espiritual. Diga glória a Deus. Aí ele diz assim, ó, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí o que ele diz no 5: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, ó, de novo, lançando dúvidas, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Volta lá em cima. Acha aí. Está vendo o E em 2 pontos? Está vendo a letra E sozinha? Em 2 pontos? Achou, Leandro? A letra E. A letra E aqui. Aqui. Está vendo esse E? 2 pontos? Achou aí, Leandro? O E sozinho? Ela percebeu. Tem uma diferença. Não tem na 13. Só tá. Vocês estão na fé. Gente, teve o que? Uma diferença. Vocês perceberam? Aí o E está sozinho. Mas embaixo, ele completa. Só que o E aí em cima está mudo e está sobrando um espaço em branco. Por quê? Porque o diabo comeu a palavra de Deus. Ele usou a própria Bíblia, mas ele comeu partes da Bíblia para tentar pegar Jesus. Ele queria pegar a própria palavra na palavra. Tem como isso, gente? É como se você quisesse pegar um professor de matemática, um professor de português, naquilo que eles já se formaram, que eles já aprenderam. É a
mesma coisa Jesus. Satanás queria pegar Jesus na palavra, e ele sabia que Jesus era a própria Bíblia, era a própria palavra. Gente, Jesus não foi para o deserto com isso aqui na mão. Jesus não andou com a Bíblia no deserto, porque a Bíblia estava guardada no seu coração, no seu pensamento. Aí ele disse assim, ó: se tu és o Filho de Deus, se joga daqui de cima, porque está escrito na Bíblia: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem. Esqueceu dos caminhos. Ele esqueceu de falar em todos os seus caminhos. E aonde eu vou achar esse versículo? Lá no Salmo 91. Salmos 91, a Bíblia vai dizer, vai ter um versículo lá que vai falar em todos os seus caminhos. Essa passagem vai se cumprir lá no Salmos 91. Moisés, ele vai cumprimentar, o Espírito Santo vai cumprimentar em todos os seus caminhos. Foi a passagem que o diabo tirou, e está lá no Salmo 91. Então, ele citou o Salmo 91 em Mateus. Presta atenção, hein? Satanás citou o Salmo 91, citou o versículo do Salmo 91 para Jesus, e tentou pegar Jesus no Salmo 91. Aí ele diz: em todos os seus caminhos. No Salmo 91 ele diz: em todos os seus caminhos. E aqui ele comeu. Por quê? Porque ele não quis falar em todos os caminhos. Porque ele sabia que se Jesus caísse daquele precipício, os anjos iam sustentar Jesus. Os anjos iam guardar Jesus. Por que ele não quis falar em todos os caminhos? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus está falando: eu te sustentarei em todos os teus caminhos. No deserto, na bonança, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, Jesus vai nos sustentar em todos os caminhos. Diga glória a Deus. Aí no final ele diz, ó, nos últimos versículos 7, respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou todos os reis do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Diga glória a Deus. Graças a Deus, gente. O diabo não contente. Toda vez que Jesus recusava a proposta do diabo, Jesus ele caminhava. Toda vez que Jesus repreendia as propostas do diabo, o diabo caía, perdia. Aí Jesus continuava andando, caminhando. E quanto mais Jesus caminhava e repreendia Satanás, mais o deserto ia ficando para trás. Quanto mais ele dava ouvidos ao Espírito Santo e caminhava, o deserto e Satanás iam ficando para trás. Deus está falando: se a partir de hoje você dá mais ouvidos ao Espírito Santo e à palavra de Deus, o diabo e o deserto vai cair, vai ser arrancado de uma vez por todas na tua vida. Você vai caminhar e o deserto vai ficando para trás. Você vai caminhando e o diabo vai ficando para trás. Se você dá ouvidos ao Espírito Santo e à palavra de Deus. Diga glória a Deus. Graças a Deus, gente. Aí, no final, o diabo, não contente, ele continuou. O diabo não desistiu de primeira, não, gente. O diabo fez
mais de 3 propostas, fez várias propostas para Jesus, para tentar pegar. E Satanás apareceu para Jesus no momento de fraqueza. Satanás vai se apresentar para nós nos momentos de fraqueza. Na onde você está mais frágil, aonde você está mais fraco, é aonde o diabo vai se aproximar para fazer você cair e te bombardear. Deus está falando, nos momentos de fraquezas, Ele vai se aproximar. Quando Jesus ficou fraco, sentiu fome, Ele propôs o alimento da carne. Enquanto Ele ofereceu o alimento da carne, Jesus ofereceu o alimento do Espírito, e Ele caiu por terra. Quando pessoas vierem te propor coisas carnais, quando pessoas vierem te propor coisas terrenas, propõe para ela o Espírito, propõe para ela a palavra, propõe para ela Jesus, o Espírito Santo. Aí o diabo toda vez vai cair por terra da sua vida. Aí o diabo levou um monte muito alto. Aí ele fez a última proposta. Mostrou todos os reinos da terra e todas as glórias, as grandezas, as riquezas dos castelos, dos palácios. Falou, eu só quero uma coisa: se prostra, se ajoelha diante de mim e depois me adora, e aí eu te darei tudo. Aí Jesus diz: retira-te, Satanás, porque está escrito na minha palavra: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, só quem pode ser adorado é Jesus. Se você me falar que adora o pastor, tu está errado. Você está mal com Deus. Quando você falar que adora o pastor, que adora a pastora, está errado, tu está mal. Porque você não pode adorar homens. Se Jesus não permitiu nem o diabo ser adorado, imagine homens. E Deus ele não se agrada. Então, gente, não adora a homens. Não adora nós pastores. Você não deve adorar a homens. Você pode amar, é diferente. O amar é diferente de adorar. O adorar, ele vai muito além, gente. Tem que tomar cuidado com as palavras. Tem que tomar cuidado com as expressões. Ah, eu adoro meu filho. Já pegou. Ah, eu adoro a minha filha, pastor. Já caiu. Pastor, eu adoro a minha família. Dá um passo de perder a tua alma. Porque você está colocando a adoração de Deus, está colocando a adoração de Deus na sua família. Você está deixando de adorar a Deus e está adorando a sua família com as suas palavras. Por isso que a Bíblia diz que a palavra tem poder. E quando você fala que adora a tua família, que adora os seus filhos, você está colocando Deus em segundo plano. E o único que pode ser adorado chama-se quem, gente? Jesus. E aí Jesus disse assim, ó, retira-te, Satanás. Porque duas coisas. Só a Deus eles vão adorar e vão dar culto. A igreja não recebe culto. O pastor não recebe culto. O único que recebe culto chama-se Jesus Cristo. Quer ver? Você vem para o culto. É diferente. Você entender, gente? Vocês vieram para o culto, mas você não recebe o culto. Quem recebe o culto é Deus. Você veio para o culto cultuar a quem? A Deus. Glória a Deus, gente. Então, quando eu vier falar para você que fez um culto para você, tal, está errado. Não é essa expressão que tem que usar. Vocês vieram para o culto fazer um culto a Deus. Glória a Deus, gente. Jesus deixou bem claro: só Deus pode ser adorado e
pode ser cultuado, mas ninguém. Não tem comedor de angu, não tem comedor de arroz, feijão, de feijoada, não tem comedor de sardinha, não tem comedor de sopa, não tem pastor, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem hierarquia espiritual que pode ser cultuada a não ser Deus. Diga glória a Deus. Quando ele disse isso, só Deus vai cultuar, Satanás se retirou de uma vez por todas. Satanás não existiu. Por quê? Porque ele queria a glória de Jesus. Ele queria a glória de Deus para ele. Mais uma vez, ele tentou tocar na glória de Deus. Primeiro ele tentou tocar no paraíso. Depois tentou tocar no deserto. Deixa eu ser adorado. Se o Senhor me adorar, se o Senhor me cultuar, eu te dou tudo que o Senhor vai ver. Jesus, retira, Satanás, porque está escrito: só eu tenho que ser adorado. Só o meu Pai tem que ser adorado e só o meu Pai tem que ser cultuado. Quando Jesus disse isso, Satanás não resistiu e se retirou de uma vez por todas. Quando ele repreendeu o diabo usando a palavra, aí veio a bonança, a vitória. E a vitória veio aqui, no último versículo: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e serviram Jesus. Diga glória a Deus. Quando Jesus disse que só a Deus, só o Pai tem que ser adorado, tem que ser cultuado, Satanás fugiu, correu por 7 caminhos. Aí a Bíblia diz que desceu a locomotiva de anjos e serviram Jesus na tua forma. Entregaram o banquete para Jesus no deserto. Glória a Deus. Jesus está falando: se a partir de hoje você aprender a me adorar e a cultuar a Deus no momento de dificuldade, no momento de luta, no momento de bombardeio com a família, com os filhos, em casa, Jesus está falando: se você aprender a adorar Ele e cultuar Ele nos momentos de deserto, de desespero na tua vida, Jesus enviou a legião de anjos para te servir no deserto. Jesus envia irmãos, irmãs, Jesus envia obreiros, pastores, membros, Jesus envia pessoas de outros lugares para te servir no deserto, para te levar cesta básica, para te dar dinheiro. Jesus faz aparecer dinheiro na tua conta. Jesus abre 2, 3 portas. Mas se você, mesmo no deserto, na dificuldade, adorar e cultuar a Deus. Glória a Deus. Então, para os anjos vinham com o banquete de Deus. Deus está mandando dizer que já tem preparado uma locomotiva de anjos para entregar a sua vitória. Só que esse banquete só vai vir se você fizer essas 2 coisas. Se você investir na adoração e no culto a Deus. O cultuar, gente, é a sós. Você pode cultuar em casa, pode cultuar aqui, que Deus ouve. Você pode cultuar no trabalho, você pode cultuar onde você estiver. Deus está falando: se você cultuar Ele e adorar Ele nos momentos mais difíceis da sua vida, é nesse momento que Deus vai começar a prover na tua vida. Pastor, está faltando as coisas. Deus vai enviar pessoas, não vai faltar nada. Pastor, está faltando dinheiro, está faltando recursos. Deus abre 2, 3 portas para te favorecer, para te abençoar no momento do deserto. Mas Deus está falando: para isso acontecer, para os meus anjos virem com a bênção deles, eles têm que fazer essas 2 coisas: cultuar e adorar a Deus no deserto, na dificuldade. Diga glória a Deus. E servir Jesus.
Quando Jesus foi servido, ele foi por toda Canaã e Galileia, curando muitos enfermos, manifestando a tua glória. Jesus só foi reconhecido quando passou pelo deserto e foi tentado. O ministério de Jesus só começou a ser conhecido quando ele passou pelo deserto e suportou as propostas e as tentações do diabo. Jesus está falando, o melhor para a tua vida está chegando aí, mas o melhor vai vir depois que passar essa avalanche de tentações, essa avalanche de lutas, essa avalanche de deserto na tua vida. Deus vai enviar uma locomotiva de anjos para te entregar o seu banquete, a tua vitória. Diga glória a Deus, glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus, gente. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Deus está enviando hoje no mundo espiritual uma legião de anjos para entregar nas suas mãos e na sua vida o seu banquete, a sua vitória. Só vai receber se você suportar o diabo usar os filhos, o diabo usar alguém da família para te bombardear, porque ele usa mesmo. Não é mentira, ele usa. Ele usa a boca do filho, da filha, para falar para você desistir, para você parar, que não vai ter jeito. O diabo falar para Jesus, não tem jeito, não adianta, não continua. Talvez o diabo está usando alguém da sua casa, está usando alguém da tua família, e está dizendo, não adianta orar, não adianta buscar, não adianta ir para a igreja, porque não está adiantando, não tem jeito. Deus está falando, se você ouvir o Espírito Santo e a palavra de Deus, Deus vai enviar uma legião de anjos para te entregar a sua bênção, a sua vitória. Glória a Deus. E Deus está falando, porque Ele usa. Se Ele usar alguém da sua casa para te afrontar, para se levantar, para falar contra você, é para você ficar no Espírito. É para você usar a Bíblia e repreender. Mas não é para você repreender aqui, ó, no Espírito, na sua mente. Repreende consigo mesmo. Fala só para você ouvir. Está repreendido. Cai por terra, Satanás. Está repreendido. Arreda de Satanás. Repreende. Toda vez que eles lançar algo sobre vocês, que o mal lançar, aí você repreende. E toda vez que você repreende, aquilo que foi lançado contra você, já cai ali na hora do mundo espiritual. Não atinge você. Se ele falou, mãe, não vai ter jeito. Falaram, mãe, não vai ter jeito, você não vai conseguir. Quando você fala, está repreendido, aquela palavra que você não vai conseguir, não chega até você, não toca em você. Já cai por terra ali mesmo. Então, quando algum deles falar isso, já repreende, em nome de Jesus. Pastor, eu não quero repreender para eles ouvir. Repreende aqui, ó. É para você repreender na mente, ou para você repreender só para você ouvir. E aí, tudo vai cair por terra. Adorar e cultuar só a Deus. Você pode adorar a Deus através de louvor, através da oração, da palavra. Então adore a Deus e cultua a Deus neste momento. Está dando tudo errado, está dando tudo de mal a pior. Continue adorando e cultuando. Porque esses anjos já estão aqui no mundo espiritual. E eles vão descer aqui na terra para te entregar a sua esposa, teu milagre. Diga glória a Deus. Amém, gente? Feche seus olhos, por gentileza. Olha assim, meu Deus, Senhor Jesus, me dê forças para dar ouvidas à sua voz, à sua palavra. Porque eu creio que dessa maneira eu vou vencer as propostas, as tentações do diabo. Diga, eu creio que dessa maneira eu vou vencer as tribulações, os desertos, e eu vou receber dos teus anjos a minha bênção, a minha vitória. Eu vou receber das mãos do Senhor através
dos teus anjos a bênção e a vitória sobre a minha vida. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Graças a Deus. E glorifico o nome de Jesus. Posso pedir essa oferta, gente? Pega aí seu dízimo, oferta, seu voto. E você que está nos acompanhando, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Até uma próxima reunião. E aprenda isso. Adora e cultua só a Deus. Não adore e não cultue homens, pastores, apóstolos, filhos, marido, esposa. Você que está aí nos ouvindo, você não pode adorar nada nessa terra e ninguém neste mundo a não ser Jesus. E você não pode cultuar ninguém, somente a Deus. Deus abençoe e até o próximo reunião.